Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e hoje nós vamos falar com os alunos do 6º ano para o início das aulas. Quero lembrá-los que amanhã, dia 1º de setembro, nós iremos começar novamente, logo após a pandemia, que não acabou ainda, né, como nós sabemos, mas nós já iremos retornar com todas as medidas e os protocolos todos corretos para que a gente não se contamine. Então, vai dar tudo certo. Não esqueçam que amanhã nós retornaremos e nós iremos dar início às revisões da 2ª avaliação. Eu espero que vocês não faltem, tá? Então, já está confirmado, tudo certo. Amanhã eu espero vocês aqui na escola, ok? Então, hoje nós não iremos fazer uma revisão do assunto. Nós iremos falar sobre os assuntos que irão cair na 2ª avaliação de vocês, que a primeira avaliação já foi feita, vocês resolveram já a prova, as atividades, trouxeram os cadernos. Hoje vocês vão vir na escola para buscar esses cadernos, não é isso? Então, hoje nós iremos apenas falar sobre o que a gente vai estudar agora para a revisão a partir de amanhã. Amanhã a gente vai se encontrar na escola e aí nós iremos começar os assuntos. Hoje nós iremos apenas falar do que vai cair, como é que vai funcionar. Então, essa semana que vocês vão chegar, vocês vão estar recebendo a prova de vocês da primeira avaliação, saber como vocês foram, e nós iremos começar os assuntos. Então, gente, para a língua portuguesa, os assuntos da 2ª avaliação para vocês do 6º ano é acentuação gráfica. Então, vocês têm que lembrar que a acentuação gráfica, eu vou estar cobrando de vocês palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vocês lembram disso? Então, nós temos que lembrar que as palavras normalmente podem ter uma sílaba ou a sílaba, temos que falar da sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Toda palavra tem uma sílaba tônica. O meu nome, por exemplo, Débora. Normalmente a sílaba tônica, se tiver um acento, é nele. Ele tem a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Mas quando não tem, você tem que encontrar pronunciando a palavra. A parte que fica mais prolongada da palavra é a sílaba tônica. Então nós temos que ver que as palavras oxítonas têm a sílaba tônica do início da palavra. Mas, gente, o início da palavra a gente não confere como se fosse o dé de Débora. A gente confere o bó, urá quer dizer. Então é o final, a gente começa pelo final da palavra. O rá é o que? Oxítona. Se a sílaba tônica estivesse no meio, na antepenúltima, na penúltima, seria o que? Paroxítona. E se estivesse na antepenúltima, seria proparoxítona. Então a palavra Débora, o meu nome, seria o que? Uma proparoxítona, porque a sílaba tônica dele está na antepenúltima. Entenderam? Então nós temos que lembrar também que a palavra que tem a sílaba tônica no início é oxítona. No meio lá é o que? Paroxítona. Na antepenúltima é proparoxítona. Então, a gente viu esse assunto já, fizemos uma aula sobre isso, realizamos exercícios sobre isso na casa de vocês em videoaulas, mas a gente vai revisar isso novamente amanhã, ok? Então, nós iremos estudar também os artigos, e para isso vocês têm que lembrar que os artigos eles podem ser definidos e indefinidos. Vocês lembram disso? Então, os artigos definidos, eles são o, a, os e as. Lembram? E os artigos indefinidos é uma, uns e umas. Nós vimos também isso em sala de aula. Os artigos definidos, eles vão particularizar, eles vão dizer que algo é separado, que algo é único. E os artigos indefinidos, eles vão que generalizar. Essa é a diferença. Particularizar e generalizar um substantivo. Se eu falo a menina, é uma menina que você sabe quem é, uma menina diferenciada, única. Agora, se eu falo uma menina, pode ser qualquer menina, viu? Então, a é um artigo definido que separa, particulariza, e é um artigo indefinido que generaliza, pode ser qualquer um, certo, gente? Nós vamos ver também numerais. Os numerais, eles servem para quê, gente? Para mostrar a quantidade, para conferir, né? Então, os numerais, nós temos que lembrar que nós temos os ordinários, os cardinais, os multiplicativos e os fracionários, ou fracionais, como alguns falam. Então, os ordinários, eles vão indicar uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto.
Os cardinais vão indicar o quê? Uma quantidade. Uma caneta, duas canetas, 3 cadeiras, tá? Os multiplicativos vão indicar múltiplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, certo? E os fracionários vão mostrar fração. 1/3, meio, 1/4, 1/5, 2/8 e assim vai, tá, gente? Então, a gente já viu esses assuntos em sala de aula. Nós vamos começar amanhã essas revisões e fazer novamente outros exercícios, certo? Então, nós também não podemos esquecer os pronomes. Nós iremos falar dos pronomes. O pronome que vai estar cobrando para a gente no nosso livro didático são os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Vocês têm que lembrar que os pronomes pessoais do caso reto são aquelas pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São 6 os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso oblíquo é o me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, tá? Então, esses são os assuntos que nós iremos ver, tá? Vamos revisar novamente, quer dizer, porque nós já falamos sobre isso na sala de aula. E, com certeza, nós iremos ver interpretação de texto, com certeza absoluta, gente. Por quê? Esse assunto, você sabe que estava lá em peso na sua prova da primeira avaliação, na sua atividade avaliativa. Então, o mais importante da língua portuguesa é a interpretação, gente. Não adianta você saber gramática se você não sabe interpretar um texto, gente. Vocês viram, vocês vão notar que o que caiu muito na nota dos alunos é o quê? Ele não saber ler um texto e conseguir encontrar as respostas sobre esse texto. Gente, se é interpretação de texto, onde é que as respostas estão? No texto, gente. Não tente decifrar, levar para outro lado. Não, se você não sabe, leia de novo o texto. A gente teve uma aula sobre isso e nós falamos como interpretar um texto, quais as dicas que vocês têm para interpretar texto. Agora, se vocês não conseguiram, muito provavelmente vocês não assistiram essa aula de interpretar texto, ok, gente? Vamos aqui. Agora nós vamos falar de redação para o 6º ano também. Como eu falei, é só uma prévia para o assunto. Então, nós não iremos aqui começar o assunto com vocês, tá? Então, de redação, os assuntos da segunda avaliação são memórias. Nós temos que lembrar que esse assunto foi visto em sala de aula também, não foi? Ou em videoaula. Então, esse assunto, gente, você tem que lembrar que são textos, é um gênero textual em primeira pessoa, em que você vai contar uma lembrança da sua vida. Normalmente é uma lembrança de algo que já aconteceu. Então, os fatos são todos narrados no pretérito, perfeito e imperfeito. A gente vai ver isso. Então, você vai lembrar, o texto é em primeira pessoa, ou seja, ele vai estar falando uma memória dele mesmo. Ele não vai contar uma memória de outra pessoa, não. Aconteceu com ele. E ele vai falar um fato muito marcante, muito importante da sua vida. Nós lemos várias memórias, lembram? Sobre a lembrança de alguém que quando o pai comprou o primeiro carro. Vocês lembram desse texto que nós lemos? Pois é. Então, o outro assunto que nós iremos ver também, que vai cair na segunda avaliação de vocês, é conto maravilhoso. O conto maravilhoso, vocês têm que lembrar que é um gênero textual que vai entrar no lado do mágico, vai narrar para vocês histórias mágicas. Nós lemos um texto que falava sobre o unicórnio, sobre o leão que falava, o leão mágico, a moça que é o monstro da palha, né? Não sei, monstro palha, é uma moça que encontra um poder mágico com varinha de condão. Então, gente, isso seria conto maravilhoso. A palavra maravilhoso vem da ideia de fantástico, de algo que não acontece no real, que foge da realidade, que vai para o lado de poções mágicas e assim vai. E, gente, lógico, a produção textual. Quero lembrá-los, gente, que na produção textual vocês têm muito ainda que aprender. Só que o que é ruim é porque são coisas que eu já falei para vocês e que parece que eu tenho que estar falando sempre a mesma coisa. Porque, gente, eu falei para vocês nome de pessoas com letra maiúscula. Tinha lá pessoas falando de um personagem, de uma pessoa, fazendo uma biografia de alguém, colocando com letra minúscula. Aí eu tinha que colocar. E tudo isso vai descontando ponto. Você pode ter escrito uma redação maravilhosa, tudo certinho, você contou a história, você lembra o nome das pessoas, mas se você tem erro de ortografia, você não vai ficar com a nota máxima.
Se eu tô lá colocando acento, se eu tô lá pontuando porque você não pontuou, se eu tô lá mostrando que você não pode escrever do meio da linha, gente. Tem alunos que são excelentes, mas que quando eu olhei a redação deles, eles pegaram uma biografia e escreveram no meio da linha como se fosse um poema. Você vai escrever uma biografia em forma de poema, gente? Nós estamos estudando os gêneros textuais, por quê? Para a gente saber que os textos são diferentes, para nós sabermos que os textos, eles têm características diferentes, estruturas diferentes. A estrutura de um poema que é escrito em versos curtos, não vai até o fim da linha, não começa do início da linha, nós temos que saber que ele é diferente de uma biografia. A biografia não. Sempre, gente, em quase todos os textos eu tive que colocar 2 dedinhos. Quando você vê esses 2 dedos lá, quer dizer o quê? Que você tinha que passar 2 dedinhos para começar a escrever. Você não vai começar o parágrafo do início da linha. Você vai começar o parágrafo de onde? Com 2 dedinhos recuados. Então, nós temos muito, eu percebi que a gente tem muito o que aprender. Então, a gente corrigiu os exercícios na sala de aula de textos de vocês e eu achava assim, eu já corrigi isso, ele viu que não é isso, então ele não vai fazer isso. Aí vocês foram e fizeram a mesma coisa de novo. Então, gente, vamos ficar atentos, vamos parar de perder ponto, porque vocês não prestam atenção no que a professora fala, começar com letra maiúscula, recuar 2 dedinhos para começar a escrever. Sempre que eu toco no assunto, o aluno vem falar, eu esqueci. Não, gente, não esqueça. Pense nisso, lembre, a primeira coisa quando você começar uma produção textual, gente, o que você vai fazer? Você vai olhar, você vai prestar atenção e lembrar, passar 2 dedinhos, começar com letra maiúscula e ir até o final da linha. Se você não foi até o final da linha, você também perdeu o ponto. Mas eu não quero ir até o final porque vai cair, vai ficar para fora da linha. Não, gente, leva até o limitezinho da linha. Não deixe sobrando o dedo, engraçado. Aqui que é para começar sobrando o dedo, que é para você iniciar, não, você deixa lá no outro lado, a linha tá errado. Então, gente, outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês é, não é necessário você imprimir os slides que a professora faz. Não é necessário você imprimir a foto do quadro. Você não precisa também copiar o texto da atividade que a gente envia para vocês no caderno. Coloque só a resposta. Não copie o texto. A não ser que você queira, mas eu estou lhe falando que você não precisa. Não copie o texto. Não imprima os slides que não tem necessidade, tá? E coloque apenas as respostas no caderno. Coloque a data da atividade, o título do texto que você vai interpretar e pronto. Não copie o texto e coloque só a resposta. Então, vocês gastaram muito dinheiro imprimindo os slides que a gente fez e foram colando no caderno. Não tem necessidade disso. Vocês gastaram muito dinheiro e teve gente que não gastou nem um centavo, só colocou as respostas no caderno e ganhou o mesmo ponto que vocês. Então, quando a gente falava PDFs são as atividades, não o que a gente escrevia lá no quadro. Não é para você imprimir, então não gaste dinheiro imprimindo nada, gente. Coloque a resposta apenas no caderno. Nem precisa também você copiar, você pode copiar os slides, você não precisa bater foto do quadro e colar no caderno. Como eu falei, a não ser que você queira para estudar depois, mas você não precisa. Ok, gente? Então, aguardo vocês amanhã e nós iremos falar mais sobre isso amanhã. Ok, gente? Tchau. Até!